Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast jurídico do Mérito com Elas. Eu sou a doutora Priscila Kogan. E eu sou a doutora Isabela Pari. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Isso aí. Hoje, com uma convidada ilustre, queridíssima. Maravilhosa. Doutora Andréa Cristina D'Angelo, muito obrigada pela sua presença. Uma honra recebê-la. Eu sou sua fã incondicional. Então, obrigada mesmo por ter vindo. Imagina, eu que agradeço, Isabela, Priscila, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória. E muito obrigada pelo carinho, pela acolhida, agradeço imensamente, espero que todos gostem. Com certeza. Eu sou suspeita. Bom, a doutora Andréa Cristina D'Angelo é advogada criminalista, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, pelo IBCCRIM, pós-graduada em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, IBCCRIM, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Paulista de Direito, diretora executiva do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, gestão 2019-2020, presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB São Paulo, subseção de Santana, na gestão 2019 e 2021, autora de artigos jurídicos. Uau! Quer mais alguma coisa? E agora? Quer, né? E agora mestranda, né? Isso, e agora mestranda. Quer, né? Quer mais alguma coisa? Vamos perguntar para ela se ela tá preparada? Vamos. Tá preparada, doutora Andréa? Vamos lá. A gente vai entrar no mérito de toda a sua trajetória de vida. Vamos lá. Vamos nessa jornada juntas? Vamos lá. E deve ter história aí, hein? Ah, tem bastante, viu? Tem bastante. Né? Doutora Andréa, nascida e criada aonde? Bom, eu nasci e fui criada em Leme, que é interior de São Paulo. Fica próximo ali. O pessoal fala, mas onde fica Leme, né? Onde fica Leme? Fica próximo. Eu tô tentando. Você tá tentando também pensar onde fica. Todo mundo, mas onde fica essa cidade? Ela fica próximo ali de Limeira, Araras, Pirassununga. Já me localizei. Já localizou. Já falou Leme. Limeira, eu me localizei. Limeira, Araras, Leme, Pirassununga. Pirassununga também, quem é universitário conhece bem, né? Mas eu nasci e fui criada em Leme, né? E meus pais são de São Paulo, casaram-se, foram para o interior. E aí, eu tenho uma irmã também, que não é advogada, é professora de educação física, também nascida e criada, ela mora lá até hoje. E a minha infância inteira eu passei em Leme, era muito divertido, porque vocês imaginam interior, né? Uma maravilha. Até que idade você ficou lá? Eu fiquei até os 17 anos, quando eu prestei vestibular para a faculdade de Direito. E aí eu vim para São Paulo, entendeu? Assim, eu decidi que eu gostaria de estudar numa cidade maior. Né? Então, porque tinha, né, as opções ali próximas, né? Mas, na verdade, assim, eu queria muito estudar em São Paulo, porque eu achava uma cidade, assim, mais agitada, uma cidade de referência. E eu prestei o vestibular e entrei na FMU em 96. 96, 96. 96 na FMU. E mudei pra cá. A FMU naquela época era super conceituada. Sim, né? era conceituada. Até hoje, mas naquela época todo mundo falava. Assim, da FMU. Muito bem da FMU. Sim, era uma faculdade bem conceituada. E as pessoas achavam assim, nossa, mas pro meu pai, né? Você vai deixar sua filha morar em São Paulo? Aquela cidade perigosa, né? Imagina, né? Ele falou, não, acho que ela tem que ter a vida dela, né? E seguir, né? E acabei seguindo esse caminho, vim pra cá. E foi até curioso, porque… Você era nova também, eu era muito nova, né? E sempre vivia ali com as minhas amigas. Aliás, eu tenho minhas amigas até hoje. Nós temos 40 anos de amizade, amigas de infância, né? Então, assim… para mim também foi uma mudança muito radical, né? E quando eu vim morar aqui em São Paulo, eu dividi com um quarto, né? Com um quarto não, como se fosse uma república com uma amiga. Só que essa amiga não era amiga, porque eu não conhecia essa pessoa. Olha só. Uma estranha. Era uma estranha. Era uma estranha. Era uma estranha. Eu a conheci faltando uma semana pra gente se mudar. E ela veio fazer medicina aqui em São Paulo. Ela fazia a Escola Paulista, hoje ela é pediatra, a Denise. Ela veio para São Paulo para fazer a faculdade de medicina e eu não a conhecia. E foi muito inusitado, porque ela era amiga
de um filho da dona de uma escola de balé que eu fazia em Pirassununga. Que eu fazia um balé. Que mundo pequeno. Não, olha só. E aí ele falou: olha, ela tá precisando de alguém também para dividir. E meu pai falou: olha, você só vai para São Paulo se você tiver com quem morar. Apesar de eu ter meus avós que moravam aqui. Mas ele achava importante ter essa experiência da vivência sozinha. E aí eu conheci essa minha colega e a gente veio de mala e cuia pra cá. Imagina, direito e medicina. Não, dividir o quarto foi pior do que isso, porque acabou que nós tínhamos que vir para São Paulo de imediato e nós ainda não tínhamos conseguido alugar nada. Então vocês vieram sem teto pra cá? Não, viemos sem teto. Não, e foi assim uma história. Não, foi um negócio assim. E ela conhecia uma senhora que ela tinha feito cursinho aqui no ângulo, e era uma casa de uma senhora que, sabe quando coloca as moças ali? Ah, como se fosse um pensionato pensionato feminino. Isso, né? Vaga pra mulheres. Vaga pra mulheres. E ela falou: não, André, vamos dividir um quarto. E aí nós fomos lá, só que era ali perto da Liberdade, que inclusive era perto da FMU, e era perto do ângulo onde ela fazia. Gente, vocês não acreditam. Quando nós chegamos lá, tudo assim, cheio de mofo, com pulga. E eu, assim, falei: meu Deus, que situação é essa, né? E ela assim: Andréia, não era desse jeito. Eu falei: então, e agora? O que nós vamos fazer? É aqui que meu pai queria que eu experimentasse e eu o que é a vida, né? Exatamente. E eu não queria contar pro meu pai, porque assim, eu tava morrendo de medo dele falar: agora você vai voltar. E meu pai colocou algumas condições, falou assim: olha, se você reprovar ou se você pegar uma DP, você volta pra Leme. E eu falei: não, imagina, né? Vou estudar, enfim. E eu sempre fui meio nerd, desde a época de escola. Sempre gostei de estudar, enfim, ele não tinha problemas comigo de escola, ia nas aulas, enfim. E aí ela falou assim: nossa, André, vamos sair daqui. Aí o meu tio, que é irmão do meu pai, me resgatou junto com essa minha amiga, colocou um monte de coisa na caçamba da caminhonete dele e nós fomos morar na casa da minha avó. Você imagina, minha avó e meu avô idosos ali na Casa Verde. Você fez todo mundo prometer que não ia contar pro seu pai. Não, eu falei: gente, eu toda cheia de marca das pulgas ali, que eu tinha alergia. Daí eu falei: gente, não conta, né? Mas enfim, fala que não deu certo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E nós ficamos lá um mês, a gente dormindo na sala. Porque não tinha espaço, né? Até a gente arrumar um lugar, enfim. Daí nós arrumamos um quarto ali, que era uma kitnet. E para minha amiga foi mais difícil, porque ela era uma pessoa que ela era filha única, então ela não estava acostumada a dividir. Eu não, eu tinha minha irmã, então a gente dividia, tinha aquelas coisas de criança que a gente quebrava pau. Esse canto aqui é meu. E não sei o quê. Mas ela não. Então, assim, eu tive que fazer mais adaptação do que ela. E eu sempre tive muita paciência, assim, né? E ela era muito bacana. E assim, deu super certo. Ela ficava às vezes o dia inteiro, né? Como ela era período integral, ela ficava o dia inteiro. E para mim foi muito difícil nos primeiros 3 meses, porque como eu conhecia todo mundo no interior, tinha essa facilidade de conversar com as pessoas, eu achei as pessoas um pouco mais reservadas aqui em São Paulo, né? Então foi estranho não ter mais o convívio dos pais, porque a gente tomava o café da manhã junto. Tudo novo, né? Almoçava junto. Eu tava morando com uma pessoa estranha, que não fazia parte ali, exatamente, do rol das minhas amigas. E eu achei que eu não fosse assim aguentar. E eu tinha aula só de manhã. E eu ficava a tarde inteira ali, praticamente ociosa, né? E quem que vai dar emprego para uma pessoa que tá no primeiro ano de faculdade de Direito, né? Aquela coisa toda, né? Então, para mim, foi assim, muito complicado. Aí, eu sempre fui nerd, eu comecei a me enfiar nas coisas. Então, eu falei: não tô fazendo nada, eu vou assistir uma palestra na UAB à tarde, sei lá, que tinha essas coisas. E eu comecei a fazer isso, né? Aí nos lugares, né? Ver, assistir. Até que arrumaram para mim. Eu conheci, acho que um professor... lembrei. Logo no 2º ano, eu tinha um professor de penal... professor Baroni, ele é promotor, e ele tinha sido delegado do DHPP. E eu queria, e assim, deixa eu só contar, eu sou tagarela, gente. Pode contar. Eu não queria fazer faculdade, eu queria fazer faculdade de Direito, mas na verdade eu queria ser diplomata. Eu sempre quis ser diplomata. Assim, então pra mim eu falei: bom, vou fazer Direito porque eu sempre gostei de estudar idiomas, né, essas coisas, então vou fazer porque eu quero ser diplomata, Depois tal. presta a prova do Itamaraty. Depois eu faço a prova de Itamaraty, tranquilo. Fui com essa, tranquilo, vamos lá, Easy, né? Muito tranquilo, né? Muito sossegado, faço a prova de Itamaraty, que é fácil. Né? E aí eu vou ser diplomata. E eu queria trabalhar com zona de conflito, né? Aquelas coisas, né? Sempre quis nesse negócio, não... Afeganistão. Eu queria pra esses lugares.
Não, era um negócio assim surreal. Mas eu falei, tudo bem, vamos lá. E aí eu conheci esse professor, e aí eu falei, olha, eu queria conhecer como é que era o DHPP, porque eu achava legal essas coisas de homicídio. Ele falou, olha, eu tenho uns amigos da polícia, você quer fazer local de crime? Eu falei, ai, o que é? Aí ele falou assim, você vai com a equipe. Com a equipe e tal. Tipo Ai, eu fiquei CSI. super… Tipo, CSI. Eu fiquei super feliz. A estagiária A estagiária. dele. Ele falou, só que você vai, né, vai ter que colocar colete e tal. Eu falei, que legal. Só que eu não falei pro meu pai, né? Lógico, né? Aí, olha o serviço, sábado à tarde, né? O pessoal, enquanto tava, sei lá, fazendo o quê. Ele falou, olha, André, vai ter plantão da nossa equipe. Você quer vir pra cá? Fui eu e mais 2 amigas da faculdade. Falei, quero. 8 horas da manhã lá no DHPP no sábado. E eles rezando pra não ter local de crime e eu rezando pra ter local de crime. Aí ele falou assim, olha, deu local, vamos embora. Vocês colocam o colete à prova de bala e se tiver tiroteio, aí eu comecei a ficar com medo. Ai, não, calma. Vocês qualquer coisa se joga. Mas eles estavam falando, se joga no chão e não sei o que. Eu falei, meu Deus, né? E andou de viatura. Foi de viatura. Ai, nossa. E ligou, você imagina eu com 18 anos, 17, 18 anos, 18 anos, sei e lá. a gente sempre fala aqui que o recém-formado ou o quintoanista já se sente assim. Imagina você no segundo ano. Não, eu já achando De que eu colete. só faltei falar pro delegado, me dá uma 12. Com esse meu tamanho, né? Nossa, vamos lá, subir. E aí a gente chegou lá no local de crime, né? E tal, aí tava a pessoa morta lá, e eu olhando, né? Aquele sangue, joga papel aqui e tal. Nossa, que eu e faço? participando e vendo como funcionava. E eu achei aquilo muito interessante, né? E voltei, era o quê? Acho que 6, 7 horas da noite, porque foram 12, 13 horas. E meu pai, na época, gente, eu sou antiga, né? Não tinha celular. Não tinha telefone, porque já era aquela época daquela coisa de linha, né? Linha, telefone. Caríssimo fazer uma ligação. Carésimo. E meu pai tinha dado pra gente um celular daquele tijorola, né? Que a gente brincava. Eu sei que meu pai estava desesperado, tentando me achar. E a minha amiga que fazia medicina, ele ligou, falou, olha, a Andréa não tá. Eu sei que ela foi num tal de DHPP aí com a polícia. E meu pai, desesperado. E aí eu cheguei em casa, feliz da vida. Minha amiga falou, André, seu pai tá atrás de você, porque ele quer saber onde você tava. Eu falei que você tava… Eu falei, não, meu pai deve estar desesperado, né? Porque imagina, onde você foi, né? Eu falei, bom, pelo menos eu não tava no bar bebendo, fazendo essas coisas. Tava tentando ali, né? Tava vendo morto, né? E eu liguei super animada, pá, e tava com a polícia, fazendo local de crime, foi muito legal. Foi muito interessante. Meu pai ficou louco. Falou assim, meu Deus, André, você é uma irresponsável, você viu que era perigoso e tal, enfim. Daí eu falei, bom, tudo bem, né? E aí a coisa continuou seguindo lá, né? Continuou indo lá no DHPP? Não fui. Fui acho que 1 ou 2 vezes só, mas aí não falei nada pro meu pai, pra ele não ficar estressado. E aí eu acabei, comecei a ir assistir júri no primeiro tribunal do júri, que era na Vila Mariana. E eu fiquei, assim, apaixonada por um defensor público, que era o Dr. Ricardo Soares, que eu achava ele demais, um júri. Nossa, na época tinha o Edilson Mogenot, que era um promotor, que hoje acho que ele é procurador de justiça. Eu achava muito legal. E assim, como eu não fazia estágio, eu ia assistir. Claro. E eu falei, nossa, isso é muito legal, quero fazer isso, quero fazer isso. E eu comecei a achar interessante. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar um trabalho, um escritório de advocacia criminal, não sei. Eu acabei prestando… e aí já é um pouco mais pra frente, eu acabei prestando concurso pra PAJ. Só que na época eu consegui um estágio na área tributária na empresa, que era a Duratex. Então, assim, era uma coisa empresa e tinha chance de efetivar outra coisa. E nichos completamente diferentes. Totalmente, né? Aquela coisa, né? Totalmente diferente. Muito legal, foi uma experiência bacana. Eu era conciliadora do Fórum do Jabaquara, que era do lado ali do Fórum Criminal, do primeiro Tribunal do Júri. Então, eu ficava naquela dividida. O tributário é legal, porque eu também achava interessante. O tributário é legal, é legal né? também, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gostava do júri. Aí eu prestei o concurso para estagiária da PAJ e eu fui uma das primeiras colocadas. E eu podia escolher com quem eu queria trabalhar. E aí eu falei, eu quero trabalhar com o Ricardo no primeiro tribunal do júri. Aí foi oficiado, você vai. Aí eu liguei pro meu pai. Falei, então, pai, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu passei no concurso, expliquei. Aí ele falou assim, André, você não vai fazer isso, né? Você vai largar um estágio pra ir pra um criminal, né? E assim, não pagava tão bem na época, pagava super mal e tal. E na empresa você teria chance de crescimento depois lá dentro. Tanto que a pessoa que entrou no meu lugar acabou virando advogada depois que ela se formou, foi efetivada. Tinha essa chance, né?
Meu pai não queria que você fizesse criminal, porque eu acho que é uma área muito complicada pra mulher, né? Você toda pequena, não sei o que e tal. Eu sei que você é brava, mas não é assim. Daí ele falou, bom, mas tudo bem, você quer fazer, vai fazer o que você gosta. Tá. E aí eu fui fazer. Eu ia, assim, porque eu falei, eu sou nerd. Então, assim, eu subia toda semana no júri, porque tinham poucos defensores públicos. Eu fui estagiária, eu tive a oportunidade de ser estagiária do defensor público geral, David Epinay, que era um excelente defensor público, né? É um excelente. E assim, para mim foi uma experiência muito legal. As pessoas faziam estágio, faziam aquele trabalho lá e ia embora. Eu não. Eu gostava de ficar. Então, eu sempre pedia pro defensor, eu quero subir. Né? Então, toda semana eu E subia. aquela coisa, se o júri se estendesse, você Eu também ficava, não tava nem aí. Eu falava, não, tô aqui pra aprender. Uhum. Então eu ficava. E aí eles começavam a deixar, olha que loucura, né? A gente a fazer audiência. Então eu fazia audiência de instrução com o defensor público, assim, instruía réu para interrogatório. Claro, Aí junto, mesmo, mas eu atuando. falava nas audiências, né? Até, então, assim, eu comecei a aprender. Então, assim, aconteceram inúmeras situações bizarras, né, no primeiro do júri, né? Então, porque cada uma que se contar, nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas tinha muitas coisas muito interessantes, né? Que aprendizado, né? Que riqueza Foi de aprendizado. um aprendizado muito grande. E assim, você tinha que fazer todas as peças. Eu era tão nerd, assim, que eu gostava de levar as peças para casa, porque tinha revisão criminal para fazer. Eu fazia muita revisão criminal. E mais a faculdade, né? E Que mais já a vai pra faculdade. né? E eu estudava, né? Porque eu sempre tive que estudar. Eu estudava bastante na faculdade. Lia, Porque estudava. tinha um acordo com seu pai, que você não podia pegar DP. E eu nunca peguei uma DP, nada. Nunca repeti. Sempre estudei. Não faltava da faculdade. Tinha coisa assim que eu não tinha uma falta. Assim, não tinha uma falta porque eu ia mesmo. Assim. Eu acredito que penal e processo penal Não, tá eu ia faltando. super bem. O que eu ia mal mesmo era direito civil e comercial. Quase que eu pego. Quase que eu bombo em comercial, uma parte de falência e concordata. E é interessante porque eu gostava da matéria, né? De falência e concordata. Era uma coisa que eu gostava bastante. Mas o professor, ele era terrível. Todo mundo quase reprovava. Não, todo mundo reprovava. Tinha um pavor dele. Era o Rezendão que a gente brincava. O Rezendão bombava todo mundo. Era prova impossível. Não, prova impossível. Assim, você se descabelava de estudar e não conseguia. Era uma coisa assim surreal. Mas eu consegui, peguei exame e tal. Foi ali meio mas consegui. Né? Aí você chegou no 5º ano. Não, aí cheguei no 5º ano. Falou, vou fazer a prova da ordem. Não, e aí eu tava tenso com essa história de prova de ordem. Além de tudo, vocês não acreditam, na época foi implementada aquela história de fazer prática jurídica. E eu tinha já tanta palestra que eu já tinha feito, que eu não precisei fazer. Só que eu tinha as aulas de prática jurídica. E como eu fazia, eu tinha estágio à tarde, e as aulas de prática jurídica no núcleo eram à tarde, eu tinha que fazer aos sábados. Então eu passava aos sábados na faculdade, das 8 da manhã até as 3 da tarde. No último ano. E tinha a história do exame de ordem. E tinha monografia. Né? Ou seja, né? Que era o primeiro ano da monografia e tinha que Não, a defender. gente super Eu não no sei quinto se ano. era. Se hoje é assim, mas você tinha que defender, fazia prova oral. claro. E tal. É uma banca como Era se uma fosse, banca. Um concurso. Exatamente. E eu vou falar pra vocês, você sabe que no segundo ano de faculdade eu peguei um bode de penal? No primeiro ano, eu não gostei de penal. Eu achava chato. Daí eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Porque daí eu desencanei daquela história de fazer diplomacia, porque eu acabei gostando. E engraçado, né? Fazendo estágio na defensoria, eu acabei, que hoje é defensoria, na época era PJ, eu acabei gostando e me apaixonando pela advocacia. E as pessoas às vezes não entendiam por que eu não queria ser juíza, promotora, delegada. Mas por que você quer ser advogada? Foi porque eu gosto de ser advogada. Quem é de fora tem muita dificuldade de entender por que a gente não escolhe a carreira de concurso, de né? concurso. Falo, gente, mas eu gosto de ser advogada. É isso. E, né, assim, eu achava muito legal aquela coisa do júri. Não só do júri. Depois eu fui trabalhar na vara criminal comum. Então, eu aprendi muito também, porque pegava os processos trabalhou em todas as áreas de crime, assim, do né? crime. Eu fiquei, pra te falar a verdade, a única vez que eu quis aprender um pouco, pra falar também, pra não dizer que eu não fiz nada, de outra área, foi trabalhar com o Dr. Catani, que era o subprocurador da época, e ele fazia direito de família.
E era uma coisa que eu falei, se eu não fizesse penal, eu trabalharia com direito de família, Que porque é eu adoro. quase crime, né? Que é quase, dependendo da situação, é quase crime. Sempre tem, né? Alguma coisa. E eu gostava muito, gostei do direito de família, achei legal. A única parte do penal que eu não fiz, eu não faço e eu não gosto é a execução criminal. Eu não gosto de execução criminal. É uma coisa assim que eu não gosto mesmo. Assim, da atuação, enfim. Gosto muito de ir pro presídio. Até estranho, né? As pessoas vão até estranhar, falam, como gosto de ir pra presídio? Eu gosto. Que nem a minha sócia acaba brincando, falando assim, falou que tem que ir pro presídio, ela pega a mala e vai feliz. Porque eu gosto. Mas assim, atuar na execução, não. Mas aí, voltando pra história do 5º ano. Né? Gente, vocês nem perguntaram nada e eu tô falando. Não, é pra falar. Mas é pra Mas falar é pra falar, então tudo bem. Aí eu tinha essa história do TCC e eu escolhi um tema sobre o artigo 366 do Código de Processo Penal. Vê que até aquela época eu já gostava. Que tinha aquela suspensão, citação por edital, e era super polêmico. Aí minhas amigas, você é louca, vai fazer um tema polêmico? Pra quê? Eu falei, não, mas eu gosto, porque tem 5 correntes doutrinárias a respeito do tema. Então, assim, vai ter muita coisa, mas os caras vão te massacrar, vai ter muito problema. Mas não tinha, né? Então, aí eu fazendo, estudando e me empenhando, né? Vamos fazer. Eu nem lembrei do exame de OAB. Desencanei. Fui fazer, eu falei, vou fazer meu estágio. Desencanei assim, não me preocupei em estudar. Se preocupando. Falei, vou fazer, né? Vamos fazer. Aí eu fiz, passei, e assim, fiquei feliz porque eu passei com 10 com louvor na minha monografia, com recomendação para publicar. A época era monografia, não era TCC. Falaram que estava muito bom, né? Porque eu tinha feito e tal. E aí eu falei assim, esse exame da OAB, que era em janeiro. Eu falei, será que eu vou fazer isso aí? Eu falei, acho melhor eu fazer. Só que eu falei, não vou falar nada pro meu pai. Né? Eu falei, porque a pessoa se eu não passo, é o primeiro exame, né? Eu falei, a pessoa se eu não passo, ele vai falar, nossa, mas você sempre só estudou, só fez isso, né? Não vai passar? E eu peguei, falei, vou fazer inscrição, fiz. Aí passei na primeira fase. E aí eu vi pessoal fazendo cursinho, todo mundo se descabelando. A segunda fase, né? Vamos fazer. E eu não fiz, assim, eu falei, eu vou fazer. Aí eu tentei estudar, eu falei, tô com preguiça, tô cansado, não vou estudar. E não estudei pra segunda fase. E aí eu lembro, assim, que o pessoal… Eu lembro que num dia que eu fui… eu lembrei agora que eu tinha uma amiga minha que nós íamos juntas pra fazer. E tinha um vizinho que tava fazendo um churrasco. E ele tava lá embaixo, fazendo uma bagunça, tocando pagode. E a gente vendo a movimentação do vizinho… E ela falou assim, mas a gente não tinha que dar uma estudada? Eu falei, pô, mas a prova é amanhã, nós vamos estudar o quê? Aí a gente ligava pros amigos e eles falando assim, não, a gente tá aqui se estudando porque vai cair isso, que vai cair aquilo, que não sei o quê, papapá. E vocês? Eu falei, e agora, né? Eu falei, bom, tudo bem, vamos lá. Aí no dia seguinte eu só fui com o Código de Processo Penal e o Código Penal. Eu ia perguntar, a segunda fase foi penal, né? Não tinha nem o que dizer, né? Falei, a hora que eu cheguei, o povo com mala. De mala. Eu falei assim, meu Deus. Teve gente que levou 20 doutrinas. Era um negócio assim… Era um negócio assim, o povo com mala. Absurdo, eu também, eu com meus 2 códigos. Eu com meus 2 códigos, falei, eu vou tomar pau nessa prova. Falei assim, ainda bem que eu não avisei ninguém que eu vou fazer. Vou reprovar. E aí eu peguei, quando eu olhei o problema, era um problema de júri. E o recurso era um recurso sentido distrito, a peça. Nossa. E eu assim, eu tava careca de fazer recurso sentido distrito. Careca. Daí eu fiz. Falei, bom, fiz o meu melhor, porque eu tava acostumada, né, e tal. E todo mundo, é apelação. Eu falei, gente, é recurso sentido distrito. Não, imagina. Ou teve gente que falou, eu rasgo meu diploma. Que eu falei assim, gente, eu fui estagiária do júri, eu acho que era recurso. Imagina, você nem estudou pra prova e tá falando. Como é que pode? Eu falei, bom, vamos esperar. E aí saiu, que era o Reze mesmo. E aí eu passei, aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, olha, passei. Ele, parabéns, minha filha, mas você não fez mais que sua obrigação, você já estudava. Daí eu falei, bom, tudo bem. E aí veio a parte do que eu vou fazer agora com o diploma, né? Exatamente, diploma numa mão, carteira da ordem na outra, mas… Né? E o emprego, né? E aí foi um momento difícil, né? Porque aí você tem vários leques de possibilidades. Sim. Vou parar agora e vou estudar para concurso. E outra… Vou para um escritório ser seletista. E outra, vou ser autônoma. Quando você tá no último ano da faculdade, suas preocupações são tantas que monografia, exame de ordem, colar grau, etc. Passar o ano, passar de ano. Você não pensa o que você vai fazer depois.
o pós, né? Não E o pensa. pessoal geralmente faz Não passa na estágio em cabeça. escritório, exatamente. E algumas pessoas são efetivadas. Exato. No meu caso, não. O meu contrato com a defensoria, com a PJ, tinha acabado. Porque acaba no último ano. Eu falei, bom, mas e agora? Eu pensei, quem vai me contratar sendo que eu não tenho experiência em escritório? Porque é diferente a experiência de escritório. Mas eu não quis advogar em escritório, porque eu sabia que o pessoal ia muito em fórum, só fazia mais isso do que escrever. Lá na PJ você tinha que escrever. Eram 5, 6 peças por dia, pelo menos. Era muita coisa. Então eu falei, e agora, né? E aí, na época, acho que em 96, eu já assinava o boletim do IBCCRIM. E assim, assistia os seminários e tal. E aí, um colega meu falou, André, por que você não participa das reuniões do IBCCRIM, do boletim? Eu falei, mas é aberto, né? Não, pode, né? Você já se formou, tal, é aberto. E aí eu fui, né? Tava, né, sem estágio, sem nada naquela coisa. Tinha arrumado, pra vocês terem uma ideia, eu tinha arrumado até um emprego X ali qualquer, só para tentar manter as contas. E aí eu fui no IBCCRIM, e aí eu conheci uma advogada, uma colega minha, a doutora Cecília, e estava precisando de advogada recém-formada no escritório dela. Nossa. E ela fez uma entrevista comigo, falou, olha, né, o meu sócio, era o Adriano Vani, falou, né, vamos fazer. E eu acabei indo trabalhar com eles. E fiquei 3 anos lá, né? E aí foi totalmente diferente, né? Uma outra visão, era escritório. Então, assim, tinha uns casos legais, né? Não era... Ele trabalhava com vários casos, né? E aí, eu fiquei esses 3 anos e eu comecei a conhecer, ele tinha muito contato com o Sérgio Rosenthal, que trabalha com mais crime financeiro, né? Um advogado muito renomado, né? Eu falo que, na verdade, ele foi o meu mentor, né? O Sérgio Rosenthal foi o meu mentor. Que legal. Hoje eu agradeço a ele tudo que eu sou ao Rosenthal. E aí eu fui trabalhar e todo mundo falou assim, nossa, mas ele é muito exigente. Ninguém fica com ele, porque ele é muito exigente. E aí eu fiz uma entrevista, ele gostou de mim. Eu falei, vamos trabalhar. E era um escritório que era só ele, o pai e eu. Não tinha estagiário. Nossa. É aqueles escritórios bem familiar. Bem familiar. Então, assim, era escritório, pegava poucas causas, né? Boutique. Era escritório boutique. Então, assim... já naquela época, hein? Já naquela época. Que visão. Era uma visão, assim... diferente do... Exatamente. E eu aprendi muita coisa com ele na advocacia criminal, a examinar o processo com detalhes, que ele é uma pessoa extremamente detalhista. Extremamente detalhista. Então, ele pegava, assim, a vírgula, né? E eu comecei a trabalhar nessas grandes operações da Polícia Federal que tinha. Legal. Gente, então, assim, na verdade, top. já no Adriano eu trabalhei numa operação, que era aquela Operação Anaconda, que todo mundo conhece. Gente! Então, assim, a gente foi... Assim, é uma coisa que é até pública e tal, né? Então não tem problema falar. Claro, não. E aí a gente foi trabalhando em outras... Depois eu fui trabalhar com o Sérgio, trabalhávamos em outras operações. E lá, eu aprendi muito com a questão da descrição da advocacia criminal, que é o que pede. Então, assim, hoje eu vejo, às vezes, algumas pessoas, aqui não fazendo um juízo de valor, mas até uma crítica, o pessoal põe, tira foto, às vezes já vi gente colocando foto até de preso junto, sabe, tirando foto do cliente. E a advocacia criminal, você tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque às vezes a pessoa não quer se expor. Tudo bem que eu acho que a pessoa pede autorização, é claro que sim. Exato. Mas às vezes até o próprio cliente fica numa situação que não quer dizer não pro advogado. Então, assim, eu aprendi isso, de ter essa descrição, de examinar os processos com cuidado. Porque, gente, eu era meio caótica na minha mesa, né? Então, assim, minha mesa era toda bagunçada. E às vezes ele chegava, assim, ele só olhava pra minha mesa, né? Falei, não, é porque eu tô aqui trabalhando. Aí eu falei, bom, vamos começar a arrumar aqui, né? E ele é muito organizado, né? E sistemático. Então, isso foi muito bom. Ele me ensinou a conduzir o processo de uma forma muito detalhista. E eu fiquei 10 anos com ele. E se a gente para pra pensar, né? Você pega, às vezes, um erro naquele detalhe que você pega uma brecha. Um carimbo você que você desconstrói muita coisa. Exato. E que a parte nem se atentou, não Exato. viu. E assim, ele inclusive ele desenvolveu teses que foram teses usadas até pelo Supremo, né? Nossa. Então, assim, com relação a crimes financeiros. Então, era uma pessoa muito detalhista, né? E você aprende, né, com essas pessoas. E é o advogado que faz a jurisprudência, Exatamente. né? Se você não leva
as Exatamente. teses ou uma outra forma de pensar, você não… Ela trabalhou no creme de la creme do criminal, né? Pois é, eu gente? falei, nossa, foi ótimo. Eu fiquei 10 anos com ele, né? E aí chega um momento que você vai ficando mais velho, né? Você vai pensando, né? Poxa, eu quero ter, né? Fazer outras coisas, né? Que nem o sonho que eu sempre tive em fazer um mestrado. E eu sei que é muito difícil para quando você trabalha para alguém, você conseguir conciliar, até porque a tudo. pessoa precisa de você ali, ainda mais ele, precisava de mim full time. Né? Às vezes tinha operação, ele me ligava de manhã para ir. Não tem horário. Não tem horário, não a gente tem. sabe. E era só eu e ele, o pai, né? O pai já tava com um pouco mais velho, já tava assim, um pouco mais tranquilo, né? Dava um suporte, então era mais eu e ele. E aí eu comecei a ver a necessidade de mudar um pouco, né? E eu acabei indo trabalhar com uma outra colega, a Ilana Miller, que é uma advogada conhecida também. Nós ficamos um tempo ali trabalhando e daí surgiu a oportunidade, eu queria até expandir um pouco, né? De trabalhar com uma outra colega, que é a minha sócia hoje, que é a doutora Cláudia Areias, que atua na área civil. E ela me chamou para trabalhar com ela, né? Ela falou, vamos ser sócias, você vai ter a tua parte aqui fazendo, né? Eu falei, quer saber? Eu vou. E né, o escritório é perto assim da minha casa. Tinha essa tranquilidade. Eu falei, olha, acho que é isso que eu tô procurando. E aí você foi para um outro mundo, você foi para o mundo do autônomo, Eu né? fui pro mundo do autônomo, que daí é totalmente diferente. Que ainda não tinha tido contato até Nenhum, então, né? nada. Então, assim, foi uma experiência, assim, totalmente diferente. Porque você trabalha com outras pessoas, é diferente quando você trabalha com, né? Quando você tem que responder para alguém. Para né? alguém. Então, aí a responsabilidade é sua, né? Do cliente. Claro, eu tinha que dar satisfação para os clientes, né? Mas o cliente contratava o advogado que era o titular do escritório, não a mim. Então, hoje a responsabilidade é outra, né? Então, foi assim uma mudança muito grande. Mas eu achei que foi uma mudança muito importante, né? Porque você tem dia que a gente fica, vocês sabem, a gente fica com um monte de coisa. Nossa, e tem dia que a gente fica tranquilo, dá pra fazer outras coisas, né? Oscila Enfim, muito. Oscila muito. Então, aí hoje eu estou com essa minha colega, nós temos outros parceiros de escritório que atuam em outras áreas, né? E a gente tem o nosso escritório, eu tô muito feliz. E aí estudei para fazer a prova do mestrado, também passei, que era uma coisa que eu gostaria muito. E que eu gostei, que era uma coisa que eu tinha, né, como meta. E estudei, né, bastante. E consegui aí passar, agora esse ano começa. Aonde? Aonde é? Aonde? Não, é no departamento de processo na USP. Ai, que maravilhosa. Mas antes de ir pro mestrado, eu quero te perguntar das especializações de Coimbra. Exato. A especialização de Coimbra. Na verdade, eu fazia essa especialização, uma parceria que o IBCCRIM tem, é um convênio com a Universidade de Coimbra. Então, eles trazem uma mescla, né? Eles trazem os professores de Coimbra para o Brasil e você tem algumas aulas, você tem as aulas com os professores brasileiros e também com os professores de Coimbra. E depois você escreve, né, um TCC, que não é um artigo, e é uma especialização. E aí você entrega, é corrigido pelos professores, acho que, salvo engano, são do Brasil mesmo, que corrigem, né? Professores renomados. E aí dá a titulação com a parceria IBCCRIM Coimbra, né? Ai, que maravilhoso. Então, sempre tem, eles fazem em direitos, acho que direitos fundamentais, acho que não tem mais. Eu não sei se, enfim, qual o motivo pelo qual não tem. Mas acho que agora não tem mais esse convênio. Mas tem com o direito penal econômico e também acho que processo penal agora. Também. E mesmo trabalhando no escritório, você acalmou tempo para acabar estudando também, né? Sim, na verdade parece que foi pior, porque quando você trabalha como autônomo é pior, porque você tem que se virar ali com tudo que você tem para fazer de audiência, que lá no escritório nós temos esse diferencial que eu falo, de nós trabalharmos pessoalmente nos processos. Então eu não deixo para outras pessoas fazerem, construir as nossas peças, fazer audiência, sou sempre eu, sustentação oral, sou sempre eu, delegacia, sou sempre eu que vou. Então a gente tem esse cuidado. Então, como é uma atenção muito ali com o cliente liga diretamente para mim, conversa, não tem horário, então eu tinha que arrumar aquele horário para estudar, que era aquela coisa assim, 10 da noite, assim, vai até 1 da manhã, o famoso se vira. Né? Você quer, você tem que se virar.
Mas você vê, né? A gente sempre fala aqui, né, Isa? O quanto o advogado não pode parar de estudar. Não dá. jamais. Direito não dá. E aí você tem que arrumar tempo, eu não sei em que momento Na do dia. academia, no fone. Em algum lugar que você vai ter que se atualizar, fazer uma pós, alguma coisa. Não tem como não fazer, né? Não. Por mais que você tenha um dia agitado de escritório, você vai ter que arrumar um período de tempo em que você vai ter que estudar. Exatamente. Você tem que. E não adianta, a gente sempre tem que estar estudando, né? Não adianta a gente falar, não, agora tudo bem. Por mais que você esteja bem, acho que faz parte a gente estudar, porque você aprende também outras, não só na questão do direito penal, acho que é importante a gente estudar outras coisas também, Sim. ler outras coisas, Saber outros assuntos, que tá, né? em pauta, Exato. no STF, né? Exato, a jurisprudência É muito importante. muda, a legislação Dá muda. reflexo em muitas áreas, né? Dá. É. E a gente sempre conversa com colegas, é que nem eu falo, até hoje eu ligo para colegas para tirar dúvida, assim como tem colegas que ligam para me perguntar algumas coisas, até para trocar ideia, né, a respeito de casos, o que você acha? Então, assim, eu acho importante essa sinergia também entre os advogados, né? Então, a gente sempre ajuda algum colega. Eu sempre gostei muito, quando eu estava na comissão de penal e processo, os jovens advogados, eu falo que eu tenho um carinho pelos jovens advogados, principalmente aqueles que estão começando, porque eu tive a chance de trabalhar num escritório, né? Tem gente que quer abrir o seu escritório porque é sonho, porque quer abrir, sei lá, porque, enfim, cada um tem a sua motivação. E às vezes fica perdido, né? O que fazer. Então, sempre ligava e perguntava. Eu gosto muito, assim, de ajudar esses jovens advogados, porque eu acho importante ter alguém, porque eu tive quem me ajudasse. Então, eu acho que eu tenho que devolver esse favor. Eu tive essa oportunidade, tive a chance de trabalhar com pessoas boas, bons advogados. E eu acho que eu tenho esse dever de devolver esse favor para quem me deu, né? Eu acho isso interessante. Então, sempre que alguém me liga, eu sempre respondo, tiro a dúvida de processo, assim, com o maior prazer, com o maior carinho, assim, possível. Gosto muito. E a dança? Então, tem isso, né? Não, Porque antes de entrar na dança, eu ia entrar no mestrado, né? Pra André contar pra gente um pouco de como foi essa seleção. Nossa. Que quase te enlouqueceu. Não, Depois realmente. a gente vai pra dança. Não, nós vamos pra dança. Vamos primeiro pro mestrado. Não, e teve essa confusão do online, né? Gente, olha, Numa não foi pandemia, fácil. Numa pandemia. que a gente teve que ela mudar. passou no processo seletivo de mestrado da USP, tá? Isso. Não é qualquer mestrado, tá bom? Vaga. Não, era Cinco. Pensa em 5 pessoas. com outras pessoas tinha, mas com o meu tinha Uma está tinha aqui. menos ainda. Né? Mas enfim, Na nossa frente. foi assim, bem difícil. Eu já tinha feito em 2020 o processo seletivo, não passei na segunda fase. Até porque eu também, sendo muito sincera, foi muito difícil. Tava acontecendo um monte de coisa, então foi difícil fazer a prova, enfim. Eu Pandemia, né? Pandemia, sei lá, Tudo, aquela né? confusão. Eu falei, bom, de fato, né? Eu falei, preciso ter um tempo de preparo. Eu já comecei a me preparar em janeiro, fevereiro, né? Porque você tem que se preparar. E o processo seletivo, salvo engano, o edital saiu em maio. E tem todas as datas. Então, primeiro você faz a proficiência, geralmente os idiomas inglês, alemão, italiano e francês. E eu acabei escolhendo inglês porque, né, era o que eu sabia ali, não sei italiano, Mais francês, afinidade. alemão, comecei a fazer, mas não sei nem, parecia um índio falando alemão, né, pedindo as coisas, é um negócio esquisitíssimo. E não tem uma língua condições, muito é muito difícil. difícil, porque os textos é FUVEST, né, a proficiência é pela FUVEST. Então Nossa. são aqueles textos Não, imagina, daquele tamanho, alemão. né, não dá. Não dá. E aí, o que eu fiz? Eu comecei... Francês também não é fácil. Não, é difícil, É difícil. São idiomas difíceis. E aí eu falei, bom, como é que eu vou me preparar para essa prova? Então eu comecei a pegar as provas dos anos anteriores. Tô aqui contando porque às vezes alguém quer se interessar, né? As pessoas estão Eu peguei as assistindo, provas. muito estudante. Geralmente a pessoa fala, quero fazer, como é que é, né? Não. Eu peguei as provas dos anos anteriores e comecei a fazer as provas dos anos anteriores, ver como que era, o que perguntava. E aí pode perguntar. Não, eu acredito que esse é o melhor meio para se preparar para provas que é a mesma banca, né? Por exemplo, a OAB, pegar provas da FGV anteriores. Isso. É a melhor forma de se preparar para a prova. Não tem como. Você tem que estudar. Não tem jeito, você tem que fazer a prova. E aí eu comecei a reparar quais eram as perguntas. Então, por exemplo, cai muita interpretação de texto.
Então, assim, as respostas são muito parecidas umas das outras, então você tem que prestar muita atenção. Aí eu fui vendo dicas, leia o texto, vai grifando, às vezes você tem que ficar voltando os parágrafos. Então, eles perguntam, por exemplo, muitas expressões que eram falsos cognatos, então você tinha que estudar muito falso cognato. Eu fiz uma tabela de falso cognato para decorar. Gente. Eu tava na academia, eu ficava lendo aquilo, sabe? Assim, uma coisa surreal. E aí eu fiz, eles têm a data marcada e era online. E aí foi aquilo que eu contei que eu vou contar. Primeiro perrengue da prova. O primeiro perrengue da prova. Bom, você tem que fazer ali o reconhecimento da face antes, porque era tudo novo, online, né? E tem que logar no sistema, não podia ter barulho, tinha que ter iluminação, aquela coisa. E não podia, você tem que conectar e eles não se responsabilizam pela sua conexão. Aí eu peguei, bom, vamos lá, sentei bonitinha. Eu não conseguia conectar. E a minha internet funcionando. Eu falei assim, eu vou ter um troço. Eu falei, como assim? Eu vou... E eu não consegui, o tempo passando. E assim, problema seu que você não entrou, né? Isso. Eu lá sei o que aconteceu. Claro. Eu falei, minha internet não tá funcionando. Aí começou daquele negócio. Eu saí correndo na casa da minha vizinha, que é no andar de baixo. E assim, eu falei que ela como se fosse uma mãe. Toquei a campainha, a hora que ela viu, eu tava branca. Sim. Ela assim, Andréia, cadê a sua prova? E eu assim, com fio do meu notebook, com tomada. Eu falei assim, eu não tô conseguindo conectar. E 20 minutos passando, 30. Eu falei, eu vou morrer, né? Assim, vou perder a prova. Imagina, você perdeu um ano, porque é só do outro ano. Dela, não, senta aqui, calma, me dê um copo d'água. Não, toma um café, calma, fica tranquila. Bom, aí depois de 30 e poucos minutos, eu consegui logar. E aí eu fiz a prova tremendo, né? Daquele jeito. Falei, nossa, eu não vou conseguir fazer. E ela lá fazendo tricô pra neta dela, quieta, muda, porque ninguém podia falar. Ninguém podia passar atrás. Uhum. E aí eu fiz a prova. E aí houve, de fato, um problema no sistema, não sei o que aconteceu. E saiu até um comunicado de quem não tivesse alcançado o número possível, eles iam dar uma segunda chance. E aí saiu o resultado, eu não sei como eu passei. Eu falei assim, acho que eu preciso da pressão. Um beijo pra sua vizinha. Eu falei um beijo pra minha vizinha que me ajudou, né? Me iluminou. A hora que acabou essa prova, eu fiz assim, nossa. Falei, sei lá o que aconteceu. E deu certo. Com a adrenalina é mais gostoso. Não, eu falei, tudo bem, mas passou. E aí, aquela demora, né, para o resultado. E aí, eu fui para a segunda fase, né? E na segunda fase, eles têm uma lista de livros daquilo que vai cair. São vários capítulos de livros. Mas já da área que você está. Da área que você tem que se inscrever já no primeiro momento, na área que você quer. E aí, com a sub-área, que no caso na minha era... Porque assim, tem um departamento... O departamento é de processo. Então, tem a sub-área de processo civil e a sub-área do processo penal. Então, eu escolhi de processo penal. E aí, tava lá a bibliografia. A hora que eu olhei a bibliografia, 3 páginas. Eu falei, meu Deus, uns textos, assim, difíceis, né? Capítulos de livros, assim, antigos, né? Que dá ADA. E aí, você tem que se virar de achar. Porque você não acha, né? Tem coisa que às vezes... E aí, eles colocam a edição. Você tem que correr em biblioteca. Pedir pros amigos. Porque tem amigos que têm, né? Enfim, tem gente que coleciona livro. Eu sou uma pessoa que adoro comprar livro. Sempre compro. E aí, eu fui, peguei, separei. Aí, o que eu fiz? Porque como você não sabe o que vão perguntar. É um tema X do processo penal. Eu peguei os capítulos dos livros, fiz uma tabela. Eu tô falando assim, uma dica. Fiz uma tabela. Fica a dica. Então, eu peguei o que aquele capítulo de livro falava. Aí eu fiz uma tabela dos assuntos e colocava do outro lado quais eram os capítulos de livro, quais eram os livros relacionados com aquele tema. E me programei de pegar pelo menos 2 horas para fazer aquilo. E eu sou uma pessoa que, assim, eu quando tô trabalhando, eu me concentro muito fácil, porque eu gosto muito de caso prático. Só que se eu tenho, às vezes, que estudar, eu me disperso muito fácil. Toco o telefone. A mosquinha então, a mosca tô lá olhando pra parede, tô vendo. Tenho esse problema. Aí, o que eu fazia? Eu colocava no não perturbe, por 2 horas, o celular, trancava minha cachorra pra fora, porque senão ela quer que eu faça carinho nela, aquela coisa. E eu ficava... Não tô pra nada, ninguém. Nada, por esse período. E aí, eu lia... prestando muita atenção, grifando. Aí eu fazia um resumo disso e fazia à mão, porque se eu faço digitado eu não consigo prestar atenção. Então eu fazia, tenho que fazer à mão. Eu tenho que fazer à mão para gravar. Eu fazia um resumo de cada uma dessas coisas que eu achava importante e eu construía como se fosse uma redação a respeito daquele tema. Nossa. Foi assim.
até chegar o dia da prova, né? E aí chegou o dia da prova, que também foi outra situação, que também demorou para conectar, né? E aí era assim, era engraçado que você não podia se mexer, porque se você, por exemplo, desviasse o olhar por muito tempo, dava um sinal sonoro pro fiscal, falava um sinal de alerta. Fica de olho nela ali. Fica de olho, né? Ou então, se você clicasse ali em alguma coisa sem querer, e eu cliquei, gente, fui apertar um botão lá, sei lá que diabo que eu fui apertar, errei uma tecla, fez pé, um sinal foi enviado, eu falei, meu Deus, o fiscal vai achar que eu tô colando, sei lá, eu não tô aqui quieta, né, sem ninguém. E aí a prova eles marcaram num domingo, 8 horas da manhã, a prova. E você tinha 2 horas para fazer. E aí eu sentei lá quieta, deu certo, né? E você tinha que olhar o cronômetro, porque se acabasse o tempo e você não salvasse, você perdia, acabou. Não tem solução. E aí, não dá tempo nem de fazer de novo, né? Não, de novo, não tem essa chance de novo, acabou, tchau. Teve gente que perdeu. E aí eu comecei a escrever e era eles deram um texto, acho, salvo engano, da Ada, depois quem tiver curiosidade pergunta. Pode pegar a prova, que ela fica disponível, e perguntaram numa teoria italiana lá, que assim, uma coisa do processo civil. A minha sorte, que era uma nota de rodapé, eu tinha lido. E aí eu já tinha resumido, eu tava com aquilo na cabeça. Assim. E era engraçado para vocês verem como a gente fixa, né, quando escreve. Eu lembrava até da minha caneta. Gente, eu sou a louca da caneta, desculpa, só cortando. Eu tenho caneta rosa, roxa, lilás, verde, post-it. E eu lembrava, assim, de ter o dia, né? Não, que você eu ouvia a cor. Eu lembro de ter lembrado, assim, da palavra Lieberman, né? Em azul, que eu escrevi. Daí o outro de cor de rosa, porque eu era assim. Eu falei, nossa, que bom, né? E aí eu fiz. A hora que eu olhei, faltava 1 minuto pra encerrar. Eu salvei faltando 1 minuto. E aí o sistema fechou, eu não consegui salvar meu comprovante. Eu falei, meu Deus. Seja o que Deus quiser. Eu falei, se eu não fiz? É sempre com adrenalina. E aí eu fiquei 1 mês passando mal pra saber se eu tinha feito ou não, né? Se tinha. Porque não tinha informação, tinha dado certo. Falei, meu Deus, né? Será que eu fui? As fases foi perrengue puro. Não, foi estresse puro. E aí eu consegui ali, né? Enfim, saí no dia, eu falei, saí ao resultado meio-dia e 1, lá dando F5 pra ver o resultado. E aí saiu aprovado. A hora que eu vi aprovado, eu fiquei pulando lá, né? Aquela coisa. Eu falei, nossa, não tô acreditando, né? Eu falei, bom, mas agora vamos lá, que nós temos agora o projeto de pesquisa, né? Uhum. E aí você tem que delimitar tema, você tem que ver uma coisa que você também goste, pesquisar a área de pesquisa das pessoas. Vai se debruçar sobre porque aquilo, é aquela coisa, né? que você vai se dedicar, né? Naquele assunto. Então, assim, eu fui pesquisar quem falava sobre o assunto que eu gostaria de falar, a linha de pesquisa, e aí aquela coisa, você tem que pesquisar a bibliografia, você tem que, mesmo pro projeto. E vários autores. Vários autores. Você já sabia quem que você queria de orientador? Eu já sabia, assim, porque eu achava interessante a linha de pesquisa dele, a linha de pesquisa desse professor. Ele falava um assunto, ele tem, inclusive, um livro a respeito, né, ele com os outros autores, a respeito desse assunto, que é sobre sigilo e eficiência e garantismo. E eu gosto muito do assunto também de colaboração premiada. Então, é um assunto que hoje é muito interessante. Então, é um assunto atual, moderno, né? Então, é uma coisa que eu gosto. Então, eu fui pesquisar. Já estava, assim, pesquisando, estudando, separando material. Porque você tem que, senão não adianta você largar para a última hora. Não. Isso aí é que nem eu falo, gente, faça sempre o projeto de pesquisa antes, porque. E outra, você tem que fazer um bom projeto de pesquisa, porque você está concorrendo com outras pessoas muito boas, né? Então, o que vai diferenciar? Eles vão olhar para aquilo que você escreveu. Você tem que colocar os prazos que você vai fazer a pesquisa, você tem que cumprir. Você tem que fazer um sumário muito bem feito, uma bibliografia muito, mesmo no projeto de pesquisa, justificar o porquê daquele tema e apresentar o objetivo que você tem com aquilo e qual tipo de pesquisa que você vai utilizar e qual o prazo. Na verdade, você teve que estruturar a sua tese, né? Você tem que estruturar e tem que fazer muito bem feito, porque são muitas pessoas boas concorrendo, né? E delimitar muito bem o tema e ter em mente que você vai ter que, assim, se debruçar e ser uma coisa que você goste. Porque você vai dormir e acordar com aquilo, né? E aí eu fiz essa pesquisa e dei um trabalho para escrever, eu demorei acho que 1 semana. Só ficar pensando, sabe? Quando você fica falando, gente, nossa. Pra organizar as ideias, organizar a né? cabeça. Eu já sabia o que escrever, mas aí você põe no papel, às vezes você fala, não, mas não tá bom. E eu sou muito exigente comigo, né? Então eu fico assim, não posso. Um ponto final, sabe? Assim, uma vírgula, não admito.
E aí eu peguei, entreguei o projeto de pesquisa, me inscrevi com este orientador. E aí fiquei aguardando a entrevista e nada da entrevista, né? Eu falei, meu Deus, acho que ele não gostou. Né? Ele não me quer. Eu falei, acho que ele Tá não acontecendo. gostou o que aconteceu. E a gente tinha que aguardar, né? E ele entrou em contato comigo, né? Perguntou muito sobre o projeto, né, o que eu pensava e tal. Falou, olha, vamos aguardar. Eu falei, tudo bem, vamos aguardar. E depois mais um mês de expectativa, né? Porque demora. E aí saiu a lista de que eu quase um havia sido filho, nessa. né? Eu falei, não, foi quase um filho, exato. Daí em dezembro saiu a lista. Falei, bom, que bom, né? E aí mais 2 meses para você esperar para ver qual matéria que você vai se inscrever, o crédito, né? Que tem tudo isso, que você tem que ver em qual crédito você vai se inscrever, que tem a ver, tem que ser com a área que você vai escrever, com a tua dissertação, enfim. Nossa. E aí foi assim, é difícil, né? É difícil, mas muito prazeroso. Mas eu fiquei muito feliz, porque era uma Muito coisa feliz. assim que eu queria muito, né? Queria e conseguiu com o orientador que você queria, né? Exatamente, eu tenho com o orientador que eu queria, né? Foi que muito isso, bom. assim, dentro desse mundo acadêmico é muito difícil de acontecer, né? Muito difícil. Você passar, às vezes você passa muitas vezes no processo seletivo, mas você não Não, consegue e fora que às aquele vezes orientador, né? acontece a pessoa não abrir nem vaga, né? Então também tem isso, né? É muito complicado. É muito difícil. E assim, acho que nesse ano, por conta da pandemia, que eles têm um processo seletivo lá de aluno especial, mas, salvo engano, não teve. E que geralmente as pessoas se inscrevem para poder cursar o crédito e acabar conhecendo os orientadores. Inclusive, salvo engano, você pode até utilizar depois, se você for aprovado, esse crédito para quando você passar. Tem um período, né? Então, assim, não sei se esse ano vai ter isso, mas se as pessoas que tiverem interesse, é bom sempre ficar de olho como para tentar ingressar como aluno especial no departamento que quiser, entendeu? E já ir se preparando, vendo, inclusive as provas anteriores. É bom pegar, porque sempre eles disponibilizam. Então, pelo menos para você ver a bibliografia, você deve pesquisar, por exemplo, a linha de pesquisa do seu orientador. Isso está disponível também lá no site. Ver o que essas pessoas escreveram, sobre qual assunto, se tem a ver com aquilo que você quer. Porque é assim que você vai fisgar. E tem a ver com o que você quer também, né? Assim, escrever. Então é isso. É igual quando você vai pra vaga de emprego e já pesquisa a empresa antes, isso. né? Aí você já chega com umas sacadas na entrevista ótima, né? Qual ramo de atividade? Esse, você já sabe tudo. Já sabe tudo. E aí você sai na frente de muita gente que nem… Claro, não, mas as pessoas também, elas fazem isso, né? Porque todo mundo que tá lá também fazem isso. Que é um negócio… Só quem vai, assim, né, não vai dar valsa, né? Que tipo assim… não. Mas geralmente é muito difícil. As pessoas vão preparadas. Porque é um processo… Um outro nível. É um processo muito acirrado. Tem que querer mesmo, né? Tem. Não é fácil. E agora nós vamos para o mundo da dança. Para o mundo da dança. Bailarina. Mais ou menos, né? Não, É bailarina nas horas vagas, eu falo. Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Depois eu vou mandar isso aqui pra minha professora de balé, Gisele. Gisele Bello. Ela vai assistir a gente. A minha sócia brinca comigo. Andréa, você não tem medo de nada. Da única pessoa que você tem medo é da sua professora de balé. Eu falei, é verdade, porque ela é muito exigente, né? Ela é muito exigente. Não tem esse negócio aí que… Porque você é bailarina clássica, né? Eu faço balé clássico. Calma, também bailarina clássica. Daqui a pouco o pessoal vai pensar que eu sou a bailarina do Bolshoi. Não é. Gente, eu só faço figuração lá no fundo, entendeu? Então, assim, vamos lá. É só isso. Mas é uma coisa… A dança, um balé que me distrai, é uma coisa muito… Quando que ele entrou na tua vida? Desde pequena? Desde pequena. Eu tinha 3, 4 anos. E eu sempre fui uma menina muito serelepe, né? Que não parava quieta. E aí, as pessoas falam, coloca no balé… Precisa gastar caloria. Energia. Precisa pôr a criatura pra fazer alguma coisa. E aí, vou pôr no balé, porque o balé dá uma disciplina. Porque eu era indisciplinada no sentido de… Postura, né? Postura, exatamente. E aí eu fui fazer balé com 4 anos. É igual artes marciais, né? Todo mundo coloca Pra fazer, né? Assim, né? E eu fazia também Muay Thai numa época, né? Eu parei agora na pandemia. Eu fiz taekwondo, fiz kung fu. Eu fazia o balé, o Muay Thai, corria e fazia musculação. Não, e você aprende a ter respeito pelo seu mestre. E ainda você trabalhava, né? Isso. E corria São Silvestre, que eu fiz isso. Esse ano que eu corri a São Silvestre, eu superei. Porque eu acho que eu dancei 4 coreografias, depois eu corri a 15 quilômetros da São Silvestre. E fazia o Muay Thai. Aí veio a pandemia e acabou tudo. Gente, porque eu tô Muay Thai… assim… Porque pé de bailarina a gente sabe, né? Não, É complicado. estragadinho.
Ainda pra correr? Mas tem amiga minha no balé que faz meia maratona. Gente. Nossa. Eu, assim, ainda não cheguei nesse nível. Também não vou chegar, porque agora eu parei de correr. Porque, enfim, não dá Então mais. você faz a vida toda balé. Eu parei com 15, 16 anos. Aí depois eu voltei com 30... Nossa, acho que eu voltei com 30... Tá, teve esse lapso, então. Acho que eu voltei com 30 anos, 32, Não assim. pensou seguir a carreira de bailarina? Imagina, eu sou muito ruim. Nossa, não dá. Imagina, né? O quanto ela é Não, ruim. é verdade. Eu não tenho nunca, imagina. Difícil. Não. Porque você falou que a sua irmã fez educação física, A né? minha irmã, sim, ela era bailarina mesmo. E a minha irmã, Nossa. ela competiu em Joinville. Nossa. Assim, ganhou prêmio, foi Ai, premiada. que legal. Foi, assim, nota máxima na Royal Ballet, em todos os graus. olha. E aí ela partiu pra área de educação física. E tanto que ela dá aula de Tudo a ver, dança. né? Tudo a Nossa. ver. Ela dá aula, ela gosta muito de dar aula de ginástica. E ela trabalha muito agora com idoso, que ela adora trabalhar com a ginástica para idoso. Que ela sempre gostou. Mas eu sempre gostei do balé mesmo. Balé clássico. Fazia jazz também, sapateado, fiz várias coisas. Quem faz balé faz jazz, né? Fazia jazz. Eu cheguei a dançar, em 2019 eu cheguei a dançar jazz. O professor montou, o Theo, que é um professor ótimo que tem na escola, montou um jazz pra gente. A gente dançou. Então, assim, era muito legal. Mas eu sempre gostei muito do balé. O balé é muito bonito. E, assim, no interior era muito complicado, porque eles colocavam muito as meninas que já tinham aquele perfil de bailarina, né, pra dançar. E eu nunca tive o perfil de bailarina clássica, né? Até pela estatura, enfim. E aí a gente é meio deixado de lado. E a Gisele, não, ela acolhe a gente muito bem. A escola acolheu muito bem, acolhe muito pessoas mais velhas e tal. E ela falou, olha, você tem que dançar hoje com o corpo que você tem e o que te permite, porque tem coisa que não dá mais pra você fazer por causa da idade, né? Vamos, não é a mesma coisa. Ser realista, né? Vamos ser realista, mas veja, ela te coloca ali pra dançar, só que ela exige. Então, assim, eu tive uma grande oportunidade de dançar, que pra mim, assim, foi uma coisa que eu não acreditei que eu ia conseguir fazer, que foi dançar o Lago do Cisne. Eu era corpo de baile. E eu dancei na Sala São Paulo com a orquestra sinfônica. Ai, que linda! Então, assim, pra mim foi muito emocionante. Porque eu nunca coloquei, assim, não tinha colocado um titi lindo daquele. E assim, sabe, foi muito legal. Mas o ensaio foi massacrado. Eu tenho o professor, o mestre Paulo, que é um professor maravilhoso, amoroso. Mas o professor duro, então ele ensaiava a gente que nem companhia. Não tinha esse negócio de tá cansado, sabe? Tá cansado nada, você vai ensaiar. Então era assim, ensaio começava às 9 da manhã, terminava super tarde, à noite, e assim, você se matava. Até porque ia dançar na Sala São Paulo, né? Que lugar lindo! Maravilhoso. E esse dia foi muito curioso da Sala São Paulo, porque olha só que loucura, hein? Na época eu tava eu era diretora do IBCCRIM, e tava... Além de tudo, né? Não, também. além de tudo. Né? Vamos lá. Só agregar mais uma coisinha Só aqui. mais uma coisa. E foi bem na semana do Seminário Internacional de IBCCRIM. Que é um seminário. acontecimento. E eu era da comissão organizadora do seminário, então assim... Tinha que estar presente, né? Eu tinha que estar presente. E eu ia fazer a abertura do seminário. Eu ia ser como, enfim, a pessoa que ia ali conduzir os trabalhos do seminário. Né, a abertura, então tinham todos os... Era uma anfitriã do seminário, do IBCCRIM. Então eu tinha que ensaiar, não ensaiar, né, mas enfim, eu tinha que saber quem que ia entrar, enfim, como que ia ser e tal. Só que daí remarcaram a questão da Sala São Paulo, sei lá por quê, para a semana do seminário. Então assim, o seminário começava na terça-feira e terminava na sexta. E eu ia dançar na Sala São Paulo na sexta-feira e no sábado. E assim, né? Como é que você vai... Desculpe. Sair. Eu falei, como é que eu vou fazer? Imediatamente pra outra. E eu tinha o ensaio da Sala São Paulo às 9 da manhã, porque era marcado com o maestro e com a orquestra. Então, eu tinha o seminário o dia inteiro. E aí, o que eu ia fazer? Falei, bom, vamos lá. Então, assim, o primeiro dia do ensaio, eu conversei com a professora, eu falei, olha, eu vou abrir o seminário de manhã. Então, assim, eu não tenho condições de fazer, eu vou ter que abrir. Então, ela pegou, remarcou com a orquestra para a tarde, porque eu tive um papel de destaque nesse Lago do Cisne, né? Porque, na verdade, era um Lago do Cisne contado para criança. Então, era meio teatral. Então, tinha que organizar o teatro com o balé e com a orquestra, que era do Tuca,
Então, na sexta-feira, o espetáculo era para crianças carentes, que eles traziam os ônibus das escolas. E também, no sábado, era para fazer o espetáculo para o público pagante. Tá. E eu ia ser o Cisne Negro, mas eu ia ser não o Cisne Negro, gente, calma. Que o Cisne Negro era a professora Thaís, maravilhosa, que enfim… ela é professora… ela dança maravilhosamente bem, não tem condição. Eu ia fazer, na verdade, era um mais teatral a minha parte, porque… era para criança, então eu ia ser eu era, como é que se diz? O Cisne Negro, a filha do bruxo desengonçada, estabanada. Então, era muito divertido para as crianças, né, e tal, enfim. Para contar a história do Lago do Cisne para criança, para ela entender o balé e tal. E era muito bonitinho, porque você vê aquelas crianças na plateia encantadas com a Sala São Paulo, crianças que nunca viram, né, enfim. Mas aí, voltando com a história do seminário, né, vocês veem que nós vamos ficar aqui até meia-noite. Aí… eu falei assim, bom, vamos lá. Eu fiz o seminário de abertura, fiz a abertura, voltei para a escola, ensaiei até 7 horas da noite, voltei para o seminário porque tinha uma audiência pública. E fiquei até tarde da noite. No dia seguinte tinha que estar 9 horas de coque pronta dentro da sala, maquiada, aquecida com sapatilha para ensaiar. Tava lá 9 horas, porque horário é horário. Ensaiava até meio-dia, tomava banho lá na escola, voava, né, colocava ia pro seminário, ficava até 10 horas da noite, 8 horas, enfim, porque tem aquela coisa. Foi assim todos os dias. Até no dia do espetáculo, aí eu não pude participar do encerramento, porque a gente ia dançar à tarde. Então, aí eu dancei na sexta e no sábado de manhã e tinha encerrado. Então, assim, foi extremamente cansativo, né? Porque… e além de tudo, eu tinha escritório. Né? Isso. Só um detalhe, né? Só um detalhe. Só um detalhe, que eu tinha escritório. Então, tinha que dar conta. Ainda bem que eu não tive audiência nessa semana, porque eu falei… senão a sócia… não, ela ia ter que fazer o penal. Uma audiência criminal. Ela ia me matar, mas tudo bem. Mas você imagina, assim, foi bem intenso. Mas foi muito bacana. E aí eu tive outras oportunidades também de dançar, dançar esse espetáculo do Lago do Cisne. Era cada 2 meses nós apresentávamos nos Céus. Então, assim, era sempre de sábado. E não tem esse negócio de, vai apresentar. Era ensaio pesado, né? Então, nós íamos para os Céus. Então, assim, para mim foi uma experiência muito enriquecedora. Eu imagino. Porque você via, porque eles chamavam não só as crianças que estudavam nos Céus, mas as pessoas que moravam ali. Da comunidade, os pais. Então, assim, você via idoso que nunca tinha visto um balé. Você via pessoa que nunca tinha visto nada. E aí depois… que nem é tão familiarizado com que nem arte. Só que depois o que era legal? A gente encerrava o espetáculo, era só uma suíte, e a gente conversava com a plateia. Então as pessoas tinham chance de perguntar o que queriam, de colocar… tinha umas que colocavam… Eu tirei sapatilha para mostrar para como que era, porque nunca tinha visto, pôr a mão no titi, sabe? Assim, ver como que era as coisas. E assim… foi muito legal, muito assim. Eu lembro que eu não esqueço quando eu entrei assim, né, numa parte lá do lago, eu vi uma menininha, ela não tinha nem tamanho assim, sabe, para sentar. E aí ela colocou a cadeirinha assim para cima e ela tava olhando, não, assim, encantada. Ela não piscava. Ela não piscou o balé inteiro. Ela devia ter uns 4, 5 anos, assim. Então, isso assim, é o que eu falo que é a parte bacana da dança. Fora que eu também fui, né? A gente participou de competição. Ai, que legal. Aí eu fui dançar. Daí eu fiquei também, você imagina, em julho tem um festival que é um festival internacional de dança. E é uma competição de balé, né? Então eu dancei, foi uma oportunidade que a Gisele me deu de dançar com um grupo profissional. Só que assim, o grupo profissional é profissional. Né? E eles assim, eles tinham ensaio, aula e ensaio de manhã. Então, o que eu fazia? Eu ia pro escritório de manhã, ficava até o horário final da aula, corria pro balé, fazia um aquecimento, ensaiava até 2 da tarde, não almoçava e voltava correndo pro escritório. Nossa. Isso até, né, porque eu tinha que trabalhar, fazer audiência, tal, essas coisas. E aí, em julho, eu fui dançar em Marília, que era o Festival Internacional de Dança. Então, fui pra lá. Então, é muito legal, tal. A gente dança atendendo cliente, com música ao vivo lá. Aquelas coisas, então, né? Vamos lá, daqui a pouco eu entro no palco, né? Enfim. E foi muito legal. A gente acabou ganhando e tinha que retornar na próxima semana. Então, assim… só que eu não podia ficar lá a semana inteira, tinha que trabalhar, né? Imagina. Então, assim, você vai e volta, aquela coisa cansativa. Mas não sou só eu que sou advogada, tem outros colegas que são advogados, tem médico que trabalha, que faz aula com a gente, que é muito bacana.
Então, assim, é legal, é muito interessante, né, isso. E no final do ano eu dancei, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu estava na coxia, faltando na coxia que a gente antecede, né? Então, eu estava lá concentrada, né? E eu levei o celular, né? Que todo mundo leva para tirar foto da coxia, aquela coisa, não sei o quê. De repente, uma mensagem de uma cliente que era uma cliente urgente, não de caso de família, mas que envolvia a questão criminal, e eu faltando 2 coreografias para eu entrar no palco. Assim, eu tendo que responder e atender. E assim, advogada, bailarina, eu, barra... assim, meu Deus, né? Barra, sei lá, né? Vamos fazer. Eu respondi, né, e tal. Aí eu falei, olha, daqui uns 20 minutos eu te chamo, porque eu tô na coxia, que eu vou entrar agora pra dançar. Ah, doutora, eu esqueci que era o seu espetáculo hoje. Porque assim, os clientes também vivem Não, e isso era com uma você. situação, assim, complicada, que ela tinha que resolver. Eu falei, olha, faça isso, eu dei orientação, né? Eu te expliquei. Faça isso, assim, tal. E daqui uns 20 minutos você me liga, que daí eu te atendo. Eu só vou dançar e já volto. Eu só vou dançar e já venho. Né? Foi mais ou menos assim. Já volto, entendeu? Segura aí um pouquinho. Segura um pouquinho, já vou dançar e já venho. E aí é assim. Então, mas é um momento, o balé é um momento que eu assim me distraio. Né, Precisa, que, né? que a gente tem as amigas, que a gente fala, ai, as amiguinhas do balé, que a gente brinca, mas tudo, amiguinha do balé, e é tudo da nossa idade. Ai, cadê a coleguinha do balé? A gente brinca, né? Mas são esses momentos que a gente fica ali, a gente se distrai um pouco, né? Porque a gente lida Você com... cuida da sua mente, do Exatamente. corpo. Tem gente que cada um gosta de uma coisa, claro, né? E que nem eu, por exemplo, adorava fazer o Muay Thai, mas hoje, por conta da pandemia, eu assim, acho muito arriscado fazer um esporte de contato. Mas era uma coisa que eu gostava muito também, né? Mas não tanto quanto o balé, né? Porque o balé é aquela coisa, né? Bonita, né? Assim. Ai, é lúdico, né? Mas a minha professora, ela é muito exigente, sim. Ela fala, né? Não pode fazer certo aí, não tem esse negócio. Não tem que fazer de qualquer jeito. Não tem isso. Não tem isso. Antes da gente entrar na sessão dos perrengues que você passou na advocacia. Ah, tem isso também? Nossa. Tem. Ah, você deve ter muitos perrengues. Nossa. Tribunal do Júri tem muito perrengue. Eu quero fazer uma pergunta. A Priscila já até me olha. Vamos lá. A minha pergunta: com ou sem pasme excelência na petição? Sem. Por favor, sem. Por favor, sem. Querido Sem. juiz, nem pensar. Não, querido juiz, não. nem de brincadeira. Por favor, não condena meu cliente. Não, por favor, não condene. Não, pasme excelência. Você pode até colocar isso, é um absurdo na petição, mas pasme excelência. Jamais. Não, eu já coloquei isso, eu falei, já coloquei, o inusitado ocorreu. Isso eu já coloquei. Mas pasme, o inusitado ocorreu. Né? Cri. Né? Assim, você às vezes coloca. Agora, pasme excelência, não. Não, jamais. Não, jamais. Tá vendo, Isabela? Sabe o que eu já percebi? Que quem presta penal na segunda fase da OAB não escreve pasme excelência. Não. Você já tá percebendo, né? Já. É uma característica dos convidados. E pelo amor de Deus, também não faz aquela petição colorida, que eu acho aquilo tão complicado também. O pessoal agora tá com isso, né? De fazer petição colorida, porque é digital. Porque aí dá pra colocar cores, né? Então, mas amarelo, vermelho. mas eu acho que isso Arial colou. 12 ou Times New Roman 12. Isso. É, Que são as... espaçamento, né? Espaçamento. Eu faço aquela coisa bem antiga, né? Inclusive, Mas outro dia eu tava brincando. conservadores. Outro dia eu demorei mais tempo pra conseguir colocar um link de um arquivo de áudio e vídeo do que pra fazer a petição. Colocar no QR Code, né? Não, gente, eu não sou moderna, assim. O que é QR Code? É aquele quadradinho que Não, fica, eu sei o que você é, sabe. mas eu não Você sei já fazer. colocou todos Gerar. os links lá dentro? Pode deixar que eu vou te mandar um gente, link. nada como falar com pessoa jovem. Um link. Sabe por quê? Quando eu coloco, normalmente o advogado da outra parte nunca gosta, né? Mas pro juiz, é só o juiz aponta o celular para aquele QR Code, já abre as coisas para ele. Facilita. Olha. Facilita. Aí eu penso no juiz, às vezes velhinho, que sabe, tem que clicar no link, ver e etc. Mas o link também abre. Mas será que o Não, juiz também velhinho, abre. ele põe um QR Code? Ele põe? Eles sabem. É? Eles Não, ele sabem. tem que pôr, porque tá ali, muita informação tá ali. Não, né? mas Vai às ter vezes ele não põe, fala, não vou fazer isso. Por exemplo, é um vídeo.
Aí você coloca no QR Code, já abre o vídeo no celular dele. Olha, ele pode fazer isso da casa dele. Se ele Da quiser. casa dele. É. Puxa vida. Tá vendo? Nada como falar com gente jovem. Tecnologia Eu falei que eu a nosso preciso, favor. exatamente, preciso colocar alguém jovem pra fazer as coisas. Porque eu sou aquela. Outro dia eu tentei, fiquei horas colando um documento. Aí eu liguei pra mim, como é que cola isso daqui? Ela, não, você faz. Eu falei, mas eu fiz, tá feio. Aí eu desisti. O que eu fiz? Eu copiei. Fulano de tal falou. 2 pontos. Pá, 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 pá. Falei, meu Deus, que coisa mais antiquada. Não, e minha mãe é advogada, né? E assim, eu assinei o Jus Brasil praticamente por causa dela, por causa do negócio, da jurisprudência e tal, pra né? você poder- Porque ali já a citação já vem pronta, né? Mas eu não tenho. Você A sabe ementa que tá mesmo pronta. assim, com a ementa pronta, eu vou falar uma coisa pra vocês. É. Eu não caio nesse negócio de ementa pronta. Eu já Porque peguei erro. eu já peguei coisa que eu achava que era meu favor. Eu também. E Quando eu eu entrei peguei no o acordo, eu acórdão, falei, meu Deus, eu socorro. já- Se eu colocar eu isso. confiro. Eu Eu sempre confiro. confiro. Porque Sim, tem que conferir. não dá pra colar, não. Não dá. Só que o que acontecia? O Jus Brasil te dá limite se você não assina. Sim. Copia e cola só. É. E aí, tadinha, um dia eu peguei minha mãe, simplesmente redigitando. Redigitando toda. Falei, não. Eu falei, R$20 por mês? Eu falei assim, não, daqui. Aí coloquei no computador dela, bonitinha, agora ela copia e cola. Copia e cola. Ah, Agiliza. Claro, né? Agiliza. Porque você Não, muito copiar mais tudo. fácil. Muito mais fácil. Agora eu tenho um programa no meu computador que eu dito a petição. Fiquei tão feliz. Ai, Mentira. gente. Ai, eu fico ditando É, o processo, bababá. Falei, olha. E Eu vai falei, escrevendo, vai escrevendo. né? É o Falei, máximo. nossa. Aí eu liguei para as pessoas. Ai, agora eu dito. Ai, André, nossa, isso aí já existe faz tempo. Falei, gente. Instantâneo Falei, no WhatsApp. Nossa, né? Isso tem até não Tem a acredito. Siri do celular. Minha filha, você tá demorando, hein? Outro dia vocês viram o Lewandowski que tava dando um voto, ele tava na casa dele, né? O Fux tava no tribunal e o Lewandowski tava falando. Aí a Alexa começa a falar com ele. Aí o Fux começa a achar o bico e ele fala: Ó, Alexa aí respondendo. Agora é assim, você tem que tomar cuidado. Agora tem que tomar cuidado. Eu não tenho Alexa, porque vai ficar gravando tudo, né? Fica, e ela fica Mas você conversando. sabe que eu conheço muitos amigos que moram sozinhos, eles acabaram, principalmente durante a pandemia, comprando Alexa. Pra conversar. Mas, gente, compra um cachorro. Pelo menos não fica registrado. Dá pra conversar com o cachorro, gente. Às vezes a Alexa vira e fala assim, não entendi o que você falou. Então, você já imaginou? O cachorro não vai falar, não entendi. Ele vai ficar olhando pra você. Ele olhar, às vezes, julgador. mas... Ele vai olhar, às vezes, julgando. Ou às vezes vai virar as costas pra você e deixar você falando sozinho. Mas, né, Isso. melhor do que alguém gravando a Adote sua um conversa. cãozinho. Adote um cão. Exatamente. Conta pra gente. Perrengues da advocacia. Pode ser um da época de estágio. Pode. Gente. Pode ser depois já formada. Não é possível que você não teve algum problema com o juiz. Não, Com nossa, promotor. sempre Ou teve. com algum colega. Quebrou advogado. salto, às vezes. Nossa, salto. Vocês lembram na época que tinha que protocolar no João Mendes, no Tacrim? Lembra. Extinto Tacrim. Exato. Nossa, eu atravessei uma vez aquele João Mendes correndo, Não quase é? morri O atropelado. Meu carrinho, Todo mundo. quando eu fazia E estágio, eu quebrei o salto, saí virou mancando no assim. meio ali da Rangel Pestana. Não. Meus processos foram parar, assim. Desceram a Rangel. mulher- Ninguém me ajudou a pegar os processos, de pegar tudo sozinha. Tudo todo mundo sozinha. via, kkkk. Não, é um negócio assim. Não, Mulher- era triste. Que fez estágio, passou por alguma situação relacionada a sapato ali na sede. Ah, ao meio. não, sempre. Não, assim, Isso é básico. eu já contei que eu passei creme uma vez no pé. Fui com mule, tava chovendo. Quase fui. Aí o mendigo ainda virou e falou assim, tá indo cedo, hein? Tem isso, só nas... Eu uma vez estava passando embaixo do João Mendes, tinha acabado de protocolar uma petição. Eu só escutei alguém gritando. Quando eu olhei o vidro, caiu o vidro de uma... Mas assim, caiu, plá. Eu passei, o vidro caiu. Não, isso já aconteceu Espirrou, comigo. chegou a cortar um pouco o meu pé e tal. Mas já imaginou se cai na minha cabeça, gente? Comigo caiu pastilha de um imóvel. É. Bem na hora que eu tava passando. Uma pegou na minha cabeça. Gente, é um perigo, né? Deu um cortezinho, Não, e mas pomba? a maior parte eu já tinha passado Ah, que bom, quando né? caiu, Mas eu ainda, com uma feridinha, E ainda cocô de fiquei. pomba.
Ah, isso não, aí... isso direto. No cabelo, fica assim, você sente aquele quente, Não, né? Não, isso, isso é direto. isso é direto. Isso Bom, é direto. a gente ia muito pra Praça da Sé de transporte público, de trem, de metrô. O pessoal aqui do nossa, ABC imagina. sempre foi de trem. E para fazer audiência é mais fácil. Não, nesses era mais simples, né? Tem que se preocupar com estacionamento e tal. E eu salvei a moça que caiu no vão, entre o trem e a plataforma. Nossa, Mulher Na Maravilha. minha frente. Nossa, Ela caiu, mas eu nem gente. pensei. Eu catei no ombro dela e levantei ela na hora. Eu nem parei pra pensar. Porque o número de gente que morre no trilho é Caiu no é vão alto. do trem da plataforma. Gente, caiu, não que tinha ainda perigo. aquela barra que eles Sim, colocaram é depois de perigoso. segurança. Então, por causa disso, né? Conta pra gente, tem algum perrengue aí que você passou na sua advocacia? Deve ter muito. Não, tem tanto que eu já nem lembro. Porque é sempre uma constante, É né? sempre É sempre uma, uma né? constante. Eu falo que a advocacia criminal, até a minha sócia brinca, mas André, não tem uma audiência que você consegue fazer tranquilo? Eu falo, mas não sou eu, né? Não sou eu, a culpa não é A culpa minha. não é minha. Né? Mas assim, eu tenho caso engraçado, né? Assim, eu tive e esse era, na época que eu era estagiária do Tribunal do Júri. Eu fui instruir um réu para interrogatório e assim, tava o policial ali do lado, falou assim, doutor, eu acho que ele não é, ele é meio estranho. Tá bom. É meio estranho. Eu peguei o processo lá, eu falei, então, o senhor sabe que você está sendo acusado? Esse cara começou a gritar e ele pulou em cima de mim, que me derrubou no chão. Assim. Aí vieram os PM, seguraram, porque, né, eu não imaginava, que apesar dele estar algemado, e aí ele com o olho, eu não esqueço daquele olho, né, assim. Ah, pelo amor de Deus, doutora, a senhora toma cuidado. Daí eu assim, o quê? Daí ele falou assim, a KGB tá me pegando. E a KGB vai te pegar. Porque, assim, o FBI... Eu falei, oi? Eu falei assim, né? Não entendi. O FBI, né? Ele assim, não, porque a KGB tá gravando, porque eu sou extraterrestre. Porque, assim... Eu falei, gente, não é possível. E ele tava falando sério. Eu falei, nossa, esse cara... E aí eu fui ler, né, o caso. Uhum. Ele, na verdade, olha que coisa. Ele tinha assassinado o vizinho dele. Porque ele achava que o vizinho dele era um extraterrestre... amando da KGB para verificar o que ele estava fazendo. E ele colocava umas coisas na casa dele. Ele criou a paranoia. Ele criou, e ele era, coitado, né, assim. E aí ele matou esse vizinho dele, cortou em 72 pedaços e enterrou no fundo do quintal da casa dele. Gente! E aí... 32 E ninguém percebeu esse... Não, aí eu não lembro como foi que descobriram o caso, porque acho que era um amigo, e aí levantou o cheiro, porque era terra, né? Uhum. A casa dele era de terra, enfim. E aí eu lembro que eu cheguei pro juiz, falei pro meu ex-chefe, falei, olha, eu acho que vai ter que instaurar incidente de insanidade, porque... E aí nós ficamos, eu e o juiz, mais de 1 hora na audiência, aí o juiz... E ele falando assim, não, eu vou mostrar pro senhor, meu nome é extraterrestre, é o contrário. Aí ele escrevia, fazia uns desenhos. E o juiz assim pra mim, ele falou assim, não, o senhor quer que eu faça o desenho aqui do senhor? Porque o senhor também, eu não sei, me parece que o senhor não é desse mundo, porque o senhor é muito compreensivo. Mas assim, uma coisa... Aí o juiz falou, olha... com medo, né? Não é compreensível. Daí o juiz falou, olha, né, vamos... É melhor, né, instaurar um incidente de insanidade, porque realmente... E aí constatou. E ele tinha sido abandonado, aquelas histórias tristes, né? Que tinha sido largado pela família, ele viveu na rua e alguém acolheu, enfim. E aí o cara foi morar sozinho. E aí teve esse problema. Até esse vizinho parece que ajudava ele, mas o cara ficou perturbado, né? Então, são essas coisas tristes que a gente às vezes vê na advocacia, né? Então, infelizmente... Mas foi assim... assistiu Alien várias vezes. Ah, com certeza. Não, deve ter com assistido. certeza. Com certeza deve ter assistido. E tem algum da sua época de estagiária? Essa foi nesse Essa de estagiária. Ah, da estagiária. Agora, como do advogada... Como advogada. Como advogada, teve casos aí. Porque aí depois você foi atuar no júri como advogada, né? Foi, eu tive aí um caso que nós fizemos, eu fiz junto com a doutora Ilana, que é minha colega, um caso no interior de São Paulo, né? E era um caso de feminicídio, mas ainda não tinha qualificadora na época, então foi motivo fútil, enfim. Era um caso em que a pessoa acabou... saiu até na imprensa lá no interior, ele matou a namorada e se matou.
Tentou se matar, perdão, né? Porque senão não tinha virado cliente. Ah, tá. E aí ele tentou se matar, enfim. E tinha todo um histórico familiar que ele tinha presenciado na infância, que ele tinha visto. E assim, o que é pior, ele matou a namorada na frente do circuito interno das câmeras de um hotel em que ela trabalhava. Então, assim, não tinha nem o que dizer. Tava Deu 5 tiros. Não, tava assim, aquela coisa que não tem. Segurança também assistindo isso, né? Não, imagina, né, você assistindo. E era uma cidade do interior, né, em que as pessoas se conhecem, a família era uma família conhecida, enfim. E já tinha um episódio dele ter presenciado o pai matar a namorada e se matar, ele viu? Então tinha toda uma confusão ali e tal. E a gente percebeu que, na verdade, na primeira vez nós abandonamos o plenário. Abandonamos o plenário, não, nos retiramos, né? Porque começou a ocorrer várias violações de prerrogativa. Então, assim, chegou num ponto. Primeiro que assim, o promotor chegou quase com 2 horas de atraso, e a gente de fora lá esperando a boa vontade. Sim. E aí começou com a história de retirada da algema. Que é outro parto. Que é outro. Falou, não, o réu é perigoso. Falei, bom, mas tem 8 policiais aqui garantindo a segurança dele, né? E, além dos agentes, e mais o policial e aquela confusão. E a gente só consignando em ata. E o juiz começou a ficar bravo. Virou e falou assim, doutora, vocês estão pensando o quê? Que isso aqui é o quê? Muro das lamentações para ficar consignando isso aqui em ata? Que tudo qualquer reclamação vai consignar? E a minha colega, ela tem descendência, ela é descendente de judeu. Ela falou, isso o senhor está falando... Eu sou judia. Então, você está falando isso no sentido pejorativo? Isso, aí acabou. Aí começou aquela confusão. Nossa. Cadê a OAB Cadê nessa hora? não, e aí aquela Dá uma confusão. ligação. Não, e aquela confusão. E aí começou já começou assim, né? Aquele estresse, né? E o juiz falando, não vou constar em ata, tal. Bom, aí a irmã da vítima, estava uma das pessoas testemunhando, a irmã da vítima levanta no plenário e começa a se manifestar. Falar no meio do plenário. Não sei o quê, porque isso aqui é mentira. Aí eu virei e falei assim... Não, eu falei, excelência, pela ordem. Eu falei, ela tá aqui influenciando os jurados. Eu falei, até porque é uma cidade... Doutora, eu entendo que não tem influência. Eu falei, o senhor não entende. Eu falei, porque isso aqui é o código. A senhora tá falando isso baseado em quê? Eu tô falando baseado na lei, né? Então, isso. Né? Não, porque eu não entendo que isso, E aí começou aquele estresse. E aí o promotor, aquele clima, né, e tal. E aí o promotor acabou desistindo e eu peguei e falei, o juiz, né, sempre ali, o juiz falou, porque vocês estão fazendo muito, consignando muito em ata, eu vou consignar depois. Eu falei, não. Aí eu falei, o senhor tem que consignar agora, porque senão é causa de... Depois você vai chorar com o bispo. Não vou consignar. Daí o promotor, eu vou desistir da testemunha. Eu falei, bom, mas também com o juiz fazendo as vezes da acusação, fica fácil desistir de tudo, né? Eu falei, já era um processo complicado. Aí o juiz ficou louco, né? E chegou em dado momento, o promotor começou a fazer as alegações dele lá, sustentação, tal. Dele oral. E ele virou e falou foi muito desleal, falou que eu havia chamado a vítima, com todo perdão, de vagabunda. E eu jamais falei isso. Nessa hora, assim, eu não aguentei, né? Eu levantei, pedi pela ordem, dei um tapa na mesa. Aí a minha colega falou assim, Andréa, calma. Eu falei assim, não, calma não. Não, em verdades, não. Eu falei para começo de conversa, eu nunca tratei ninguém dessa forma desrespeitosa. Eu falei, a pessoa pode ser o que ela for, a vítima. Isso para mim pouco importa. Eu falei, além de tudo, eu sou mulher. Eu falei assim, eu jamais me referiria assim de qualquer mulher. Eu falei, então o senhor, por favor, ela tá falando isso. Eu falei, eu não falei nada. O senhor meça as suas palavras, senão eu vou me retirar do plenário. Não, porque você fala. Eu falei, eu não falei, eu jamais falaria isso. Primeiro que eu falei, eu tenho postura. Eu falei, eu sou uma advogada criminalista. Ética. Esse não é o meu linguajar. Eu falei, e o meu pai me deu educação. Eu falei, se o seu pai não te deu educação, o meu pai deu educação. Aí ficou aquele calma, não sei o quê. O juiz verde, né? Aí, né, com aquela cara. Aí a minha colega falou, olha, não tem condições, nós vamos nos retirar do plenário. Aí ela falou, estou avisando, vocês vão abandonar a causa. Não. Nós estamos nos retirando do plenário. Abandonar a causa não, porque nós estamos defendendo. Não tem condições. Não tem. O senhor já deixou a irmã da vítima se manifestar e não fez nada. Eu falei, agora mais... Não tem condições. É muita... Bom, chamou o negócio lá Prerrogativas. Bom, aí desço eu lá na prerrogativas. Enfim, consegui contactar.
Um presidente da Prerrogativas veio, presidente da Prerrogativas e o presidente da OAB foram, o que está acontecendo, bom, aquela confusão, aquele circo. E aí o juiz falou assim, bom, e a gente começou a guardar as coisas, e o promotor falando isso distraiu os jurados, né? Ah, com certeza. E aí eles, vocês estão prestando atenção na defesa e tal. E a gente guardando as coisas. O juiz falou assim, vocês vão se abandonar o plenário? Falou, nós vamos nos retirar do plenário. Isso. E eu quero que o senhor conste alto. Ele falou, tudo bem, mas eu vou dar uma multa. Eu falei, o senhor pode dar? Então, dei a multa. E aí eu falei, bom, vamos ver o que vai acontecer. E aí acabou dissolvendo o conselho de sentença. Teve o novo julgamento, que foi o ano passado, mas dessa vez os ânimos estavam outros. Então, assim, o juiz estava mais respeitoso, o promotor, então transcorreu, assim, normalmente. Como tem que ser. Né? A gente sabe, né? A gente tem um embate, é normal. É claro. No júri é assim, mas eu acho que tem que ter, tudo tem um limite. Todos são combativos, mas em verdades, Em verdades, tudo bem, faz parte, que nem nesse plenário, claro. O promotor me aparteou, eu também aparteei, né? Enfim, mas tudo com tranquilidade. Então, isso que eu acho que é a importância de nós, advogados, nos posicionarmos. Claro, sem ser ríspido com educação, né? Sem desrespeitar, né? Porque a gente não precisa desrespeitar o juiz, só fazer valer o nosso direito, as nossas prerrogativas, né? Então, tudo com respeito, com educação, com conhecimento. Né? Você tá olhando pra mim porque eu tô mexendo aqui. Eu falei, meu Deus, será que aqui tá o negócio? Conhecimento é poder. Exatamente. Se você conhece, você não precisa gritar, você não precisa ser desrespeitoso. Né? Então, eu acho que é importante, inclusive, eu falo isso até pros jovens advogados, né? Que muitos falam, eu não sei, né? Como às vezes me posicionar. Como falar, olha, você estude muito bem o processo, estude muito bem aquilo que você vai falar, se prepare para uma audiência. E você vai ter argumentos ali, constem atos. Não precisa... Claro, tem casos arbitrários. Por exemplo, eu tive um caso com uma juíza em que ela não queria constar em ata, porque na época a gente não tinha nada de gravado, era tudo constar em ata, né? E eu falei, ela indeferiu algumas perguntas, que ela tem todo o direito de deferir, mas ela tinha que consignar em ata para que eu pudesse recorrer. Ela falou, não vou consignar nada. Eu falei, silêncio, eu não vou assinar a ata. Daí ela falou, eu vou assinar, a senhora vai assinar porque eu tô mandando. Eu falei, bom, a senhora me desculpa, mas a senhora não manda em mim. Eu falei, a senhora, com todo o respeito, eu falei, eu não vou assinar a ata. Não, a senhora vai assinar porque eu tô mandando. Eu falei, não vou assinar. Não vou. Aí ela falou assim, não, vai assinar. Eu falei, não, se a senhora constar, eu falei assim, eu vou assinar. E eu falei, a senhora quer que eu chame a prerrogativas? A senhora pode chamar quem a senhora quiser. Eu falei, perfeitamente, com licença. Peguei e fui chamei a prerrogativas. Bom, o que tá acontecendo? Aí foi aquela coisa, bom, calma, não sei o quê. E aí constou em ata. Ela falou, não, eu vou constar, já que a defesa está tumultuando. Eu falei, excelência, eu não estou tumultuando. É um direito de defesa do meu cliente. A senhora, como está indeferindo a pergunta, tem o direito de deferir, mas eu tenho o direito de constar e, se eu entender pertinente, recorrer disso. Exato. Porque para a senhora pode não ser pertinente a pergunta, mas para mim pode fazer a diferença. E para o meu cliente pode ser. E aí, tudo bem, acabou bem. Por isso que eu tô falando, a gente tem que saber. Não pode ter medo de juiz, ter medo de promotor, ter medo de delegado. Claro, você tem que tratar com respeito, com educação, mas você tem que saber se posicionar. Também se posicionar. Se posicionar, não pode ficar acuado. Você não pode ser deixado ser engolido, porque o seu né? cliente, é o que eu falo, advogado criminal é um problema, né? Eu brinco, falo, ninguém gosta do advogado criminal, às vezes nem a mãe da gente. Mas não é? Porque assim, o juiz não gosta da gente, o promotor não gosta da gente, a vítima não gosta da gente e o réu também não gosta da gente. Então, assim, é um negócio complicado, você tá lá sozinho. Mas em algum momento vão precisar da gente. Mas às vezes precisa. Mas eu digo, é muito complicado, né? Porque a gente não tem um outro colega. Muitas vezes, claro, tem assistente da acusação e tal, acontece, mas a maioria é promotor. Então a gente não tem um colega como no cível e tal. Que tá no mesmo Exatamente, barco. que sabe como é que funciona. Então você às vezes tá ali sozinho, né? Então você tem que. É o momento que você tem para defender o seu cliente, então você tem que estar ali. Não, e essas coisas não podem passar, senão você não tem nunca mais a oportunidade de... Não, e sempre... Não tem jeito. Não, eu tive esses dias aí uma audiência em que o juiz, ele quis fazer a audiência da forma virtual. Eu concordei, tudo bem, aí que não seria um problema. Só que meu cliente não estava conseguindo se conectar. Ele pegou e ligou para o meu cliente, fez a funcionária ligar para o meu cliente. Eu estava achando que ele ia tentar solucionar o problema, não sei, porque às vezes eu não sei o que estava acontecendo ali. E aí, para minha surpresa, ele pega o celular, pede para a funcionária segurar o celular para fazer audiência de instrução e julgamento com a cara dele, assim, do celular da funcionária, do celular dele na câmera do Zoom.
Eu virei e falei assim, excelência. Eu falei, isso não existe. Não existe por quê? Tem um monte de advogado que aceita. Por isso que eu falo que nós não temos que aceitar certas coisas. Eu falei, bom, se os outros aceitam, é o problema deles. Eu não vou aceitar. E a senhora vai fazer o quê? Eu falei, eu vou impugnar. Claro. Eu falei, eu quero que conste. Mas qual o fundamento, doutor? Eu falei, fundamento? O senhor quer que eu dê? Violação à Constituição Federal, bababá. Comecei a falar, né? Você tem que estar tudo ali. Norma do CNJ. Eu tenho colega minha que já ouviu em audiência, eu não tô nem aí pra norma de CNJ e pra tratado internacional. Então, veja, a gente tem que ter uma, sabe? E vamos com, tudo bem, você não tá nem aí, mas o tribunal tá aí. Eu já respondi isso pro juiz. Ah, a senhora vai fazer isso, vai constar em ata? Vou. Aí fala, mas pra quê? Eu falei assim... Você não é a última instância. Não, mas eu respondi né? isso. Eu falei assim, então... Eu falei, o tribunal existe pra isso, pra reformar decisões cometidas de forma equivocada ali em primeiro grau. Duplo grau de jurisdição. Exatamente. Exato. Então, é isso que é muito importante, né? Você vê que a gente passa perrengue até hoje. Aí eu falo, gente, eu já tô com 22 anos de profissão, tem hora que eu falo cansada já. Exausta. Já tô exausta. Diz uma coisa, Andréa, planos para 2022. Mestrado. Olha, o plano para 2022 é realmente me dedicar Foco no mestrado. total, assim, porque é um trabalho, né? Enfim, a gente sabe, é muito estudo, muita dedicação e também o escritório, né? Que a gente tem que se dedicar, né? Ao escritório, que é o nosso... Tem que comer, né? Que é o nosso ganha-pão. Aí a minha sócia me mata se eu me dedicar ao escritório. Isso. Entendeu? Mas esse é o plano, é seguir nessa direção, né? Que tem essa dedicação, enfim. E tentar fazer o balé, né? Às vezes, porque vai ser... Só Deus sabe quando. Que a professora não escute o podcast. Você é uma visitante. Você é uma visitante. Ela já tá falando, você tá aparecendo pouco aqui. Eu falei, eu sei. Doutora Andréa, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por ter confiado no nosso trabalho, aceitado o nosso convite, né, Isa? Aqui tem uma lembrancinha. Ah, meu Deus, pronto. Você. Muito obrigada. Oferecido pela nossa parceira Santa Mordida, uma confeitaria Ai, que artesanal. delícia. Proprietária Amanda Gente, Vano. eu vou abrir Sigam agora. @Santa Mordida. Olha, eu vou abrir agora. Pode tá? abrir. Ai, pra é brigadeiro, gente. Ai, eu vou fechar pra você não dividir, tá? É tudo meu. É tudo meu. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Gostei muito e quem sabe numa próxima estamos novamente aí. Sim, ó. Com certeza. Considere-se já de casa. Quando tiver com 1 ano de mestrado, aí venha nos contar como foi esse ano de pode mestrado. Que vai ter muito perrengue por aí. Com certeza, Aí porque vai nada ter é o fácil. perrengue acadêmico, O perrengue né? acadêmico, porque nada é fácil. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada mesmo. Sigam as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, @do Mérito com Elas. Ative o sininho, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.